A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos no terceiro vídeo, neste assunto sobre a ressurreição. Terminamos o segundo vídeo falando que nós, irmãos, na volta de Cristo, isto é, aqueles que sobreviverem à grande tribulação na volta de Cristo, que está aí para chegar, está muito perto, esta grande tribulação, sobre a terra inteira. Os sobreviventes, na volta de Cristo, serão transformados, como num piscar de olhos. Mas não antes da ressurreição dos mortos, porque é preciso que os mortos em Cristo ressuscitem primeiro. Isso vai acontecer com a volta de Jesus Cristo e seus anjos. Ressurreição e, em seguida, o arrebatamento, tão pregado por todas as igrejas. Nós estávamos falando e ensinando a você que são 3 tipos de ressurreição. Primeiro, a conversão do pecador. Segundo, aquela ressurreição semelhante ao que Lázaro recebeu, ao que todos aqueles que Jesus ressuscitou na época. E durante os séculos, em nosso tempo, uma pessoa que morreu no seu corpo e voltou, pela graça de Deus, teve sua experiência de ter voltado da morte. Morreu. Temos aí tantos testemunhos a respeito disso. Então, um segundo tipo de ressurreição, ressurreição do corpo. Para viver nesse mundo ainda. Mas essas pessoas que ressuscitaram, como Lázaro, filho de Naim, da viúva de Naim, morreram. Estão aguardando. Muitos estão aguardando, e milhares deles, a ressurreição semelhante à de Cristo. Então, morreu no corpo, mas depois você vai morrer de novo. Então, morreu biologicamente no seu corpo, mas você voltou para o milagre de Deus, uma oração, um milagre que recebeu de Deus. Então, você ressuscitou. Só que vai morrer de novo. Morreu. E esse terceiro tipo de ressurreição, semelhante à de Cristo, onde a pessoa não morre mais, que Jesus foi o primeiro a ressuscitar desse jeito, o primeiro. E essa ressurreição, ela é prometida a todos os eleitos, os vencedores, a todos aquele cristão que é verdadeiro, que faz a vontade de Deus, que guarda a palavra de Deus, que se esforça para cumprir o Evangelho de Cristo até o fim da sua vida. Vão morrer, sim, todos nós, um de um jeito, outro de outro, mas na volta de Jesus Cristo, ao toque da última trombeta, conforme nos revela a palavra de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos na ocasião da sua vinda serão transformados como um piscar de olhos. Arrebatamento, onde os anjos recolherão de toda a face da terra os seus eleitos. Um será tomado, outro deixado. Então, é um terceiro tipo de ressurreição. Essa ressurreição número 3 que estou falando, a ressurreição que Jesus recebeu de Deus e que vai conceder a todos os seus eleitos, essa ressurreição, meus irmãos, vai acontecer na volta de Cristo. Porém, tem um detalhe ali na Bíblia Sagrada, está no Evangelho de Mateus, só no de Mateus, que depois da ressurreição de Jesus, muitos judeus, piedosos judeus que eram homens e mulheres de Deus, justos, que tinham falecido antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar. Eles ressuscitaram. Então, houve uma ressurreição local naquela época. Está lá escrito no livro de Mateus. Houve uma ressurreição de muitos corpos de justos e apareceram a seus parentes lá em Jerusalém. Apareceram a seus parentes. Ressurreição semelhante à de Cristo. Então, em parte, houve uma ressurreição lá. Está só no Evangelho de Mateus. Está escrito lá. A terra tremeu,
os túmulos se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram e apareceram para muitos em Israel, lá naquela época. Mas não antes, mas depois da ressurreição de Cristo. Porque Cristo foi o primeiro. Ninguém ressuscitou daquele jeito, a não ser Cristo. Então ali detalha muito bem, foi depois. Mas houve uma ressurreição. Jesus ressuscitou e ressuscitou muitos. Ressuscitou corpos de justos, pessoas da época que apareceram lá para eles. Está registrado na Bíblia. Ressurreição semelhante à de Cristo. Corpo imortal e glorioso. Mas de uma forma universal, ela vai acontecer, essa ressurreição, na volta de Jesus Cristo. Ao toque da última trombeta. É assunto de outras pregações, e nós falamos sobre isso. Temos já vídeos lá em nosso canal sobre isso. Aqui em nosso canal. Falando desse assunto. Por isso, irmãos, 3 tipos de ressurreição. Pecador que se converte, aquele que morreu no seu corpo por motivo de alguma doença, alguma coisa, ressuscitou, mas morreu de novo no seu corpo. E a ressurreição semelhante à de Cristo. Corpo imortal, que não morre mais, incorruptível, que não se corrompe mais. E Jesus desapareceu. E apareceu durante 40 dias para ele naquele corpo. Depois ele subiu e não voltou mais. Foi se sentar à direita de Deus e está governando em nome de seu Pai todas as nações. Um dia voltará para reinar. Reinar neste mundo. Apocalipse 20 fala a respeito desse reinado. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, fala que Jesus, ele precisa reinar sobre tudo e sobre todos. E Deus colocará todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo. E quando acontecer esta volta de Jesus Cristo, todos aqueles que não se converteram, não abraçaram a fé, não obedeceram ao Evangelho ou foram falsos, serão destruídos na volta de Jesus Cristo. Serão aniquilados, executados pelo exército de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Apocalipse 19. Espada afiada que sai da boca do cavaleiro. Fala da volta de Cristo, a partir do versículo 11, capítulo 19 de Apocalipse. Que vai acontecer? Uma matança. Porque Jesus não voltará para expulsar demônios, curar doentes. Não. Ele já fez isso. Está fazendo no meio de nós. Quantos milagres, quantas curas, quantos testemunhos. Mas quando ele voltar, ele vai voltar com ira, cólera, furor. Sim. E esmagará todos os inimigos. Os condenará aos infernos, que são prisões, cadeias. E lá vão ficar até o juízo final. Aí se fala do milênio, o reinado de Cristo sobre a face da terra. Capítulo 20 de Apocalipse. Ali está descrito. É um resumo de uma revelação muito importante, meus irmãos e irmãs. E o assunto é ressurreição. E o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 19, diz: se nós colocamos nossa esperança, nossa fé em Jesus Cristo, só para este mundo, somos os mais lamentáveis dessa terra, os mais iludidos. Participar da missa, os evangélicos de seus cultos, de suas orações, seguir Jesus Cristo, uma espiritualidade inútil, vã, sem essa primeira ressurreição, que é uma conversão verdadeira, um novo nascimento. Quantos? A maioria está assim. Vivem nesse mundo uma espiritualidade que parece de ateu, parece de saduceu, que não acredita no que vai acontecer depois. Então preste atenção nesse versículo que você vai ouvir. Mas se você tem a Bíblia, depois confere. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 10, muito importante.
Por causa de certos pregadores que ensinam o erro em nome de Deus. E vai se espalhando e o povo católico, evangélico, pentecostal, o que se chama crente, está sendo iludido, enganado por tantas falsas pregações e pregações erradas, aprendidas, doutrinas aprendidas de uma forma errada. Pegam a palavra de Deus literalmente e dizem, está escrito. Irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de 1 a 10. Vamos pegar o 8. O que diz aqui? Paulo diz, estamos cheios de confiança, preferindo nos ausentar deste corpo. Estamos cheios de confiança, preferindo nos ausentar deste corpo, para ir habitar com o Senhor. Ausentar-se desse corpo para ir habitar com o Senhor. Está falando de morte. Estamos cheios de vontade de morrer para poder, com o nosso corpo espiritual, habitar com o Senhor e aguardar a ressurreição final. E ali, irmãos, no versículo 10, ele diz, é também por isso que vivos ou mortos nos esforçamos por agradar a Deus. Versículo 10. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que merece, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Enquanto estava no corpo. Aqui ele está falando de um julgamento individual. Ele não está falando de um corpo que ressuscitou e agora tem um julgamento. Não, ele está falando, enquanto você estava no corpo, você praticava o bem ou o mal. Aí você morreu, foi para o cemitério. E nem todos vão para o cemitério. Quantos morrem no mar ou nos rios? Ou quantos são assassinados e lançados em qualquer lugar e ninguém mais acha? Morreu no corpo, mas você tem um corpo espiritual. Essa é a fé. Temos um corpo espiritual. Nesse corpo espiritual tem um coração, tem olhos, tem boca, tem ouvido. Semelhante ao teu corpo exterior, mas ele é invisível aos nossos olhos. Se você prestar atenção e fechar a boca, por exemplo, você pode falar palavras com uma língua que existe lá dentro de você, uma língua invisível, e você consegue falar. Só você está sabendo o que você está dizendo, sem que o outro possa saber. Você pode dizer, o que estou falando? Aí você fecha a boca, não movimenta a língua, mas você vai movimentar uma outra língua. Você sente que está movimentando uma outra língua espiritual. E você está falando palavra lá dentro de você. Você está pensando em alguma coisa lá dentro de você. Esse é o corpo espiritual. Enquanto você abre a boca e usa a língua, a parte física do corpo, então você vai escutar o som. Como eu, por exemplo, estou falando com você palavras espirituais, mas usando a língua física, o corpo. Mas eu posso falar de boca fechada e você não entender, não ouvir, não saber o que estou falando. Mas estou falando. E eu percebo que existe uma outra língua dentro de mim. Então, nós temos um corpo semelhante a esse. É espiritual. Quando você morre, você tem que se apresentar neste tribunal que você acabou de ouvir. Versículo 10. Ali, 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 10. Você tem que se apresentar neste tribunal. Aqui não tem tribunais, não tem penitenciárias, do outro lado também tem. Tudo isso é uma inspiração divina. Você está entendendo? Há milhares de penitenciárias. E quem cuida, e quem guarda, e quem organiza e administra, não são os demônios. Não, são os anjos de Deus, miríades de milhares de anjos. Você está entendendo? Vamos para o outro vídeo em nome de Jesus.